envolvem investimentos do Banco Master, claro. Na gestão de Davis e outros 2 ex-diretores, o Fundo de Previdência do Rio investiu quase R$ 1 bilhão em letras financeiras do Banco Master. São títulos de investimento de alto risco que não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. As investigações se concentram em 9 aplicações no Master em 2023 e 2024. Segundo a PF, colocaram em risco o dinheiro das aposentadorias e das pensões de 235 mil servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Há mais de um ano, os aportes do Rio Previdência no Master estão na mira do TCE, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Em outubro de 2025, o tribunal proibiu o Rio Previdência de investir em títulos administrados pelo banco e alertou para a possível gestão irresponsável de recursos. Isso aqui ainda vai levar à prisão do governador do Rio de Janeiro, de extrema-direita, o Cláudio Castro, que é o chefão, no final das contas, aí do Rio Previdência. E outra notícia importante envolvendo aí a sujeira da extrema-direita, ministro Segala, é o seguinte: a PF abriu um inquérito para investigar gestão fraudulenta no BRB, apontando achados relevantes. BRB lá de Brasília, nós vamos falar sobre isso, sobre o Ibanez e o Luiz Estevão, daqui a pouquinho, o chefão do Metrópolis, dono do Metrópolis, ex-presidiário. O ministro fez há 3 dias uma matéria definitiva sobre esse sujeito aí. Não será a única nem a última. Investigadores miram descumprimento de normas de transparência e titularidade das ações. Também suspeitam que o dono do Master, Daniel Porcaro, esteja envolvido. A abertura do inquérito, que tramita em sigilo, já foi comunicada ao ministro Dias Toffoli, relator da Operação Compliance Zero, no STF. A investigação não deve analisar o nível de solidez do BRB, que é estável. Ao contrário do Master, o Banco Público não apresenta sinais de falta de liquidez para honrar compromissos com credores. Menos mal. No inquérito, a PF vai se debruçar sobre possível descumprimento de normas de segurança. O BRB publicou nota nessa terça-feira, 3, em que afirma ter encontrado achados relevantes que constam da primeira etapa do relatório preliminar entregue pela auditoria forense contratada pelo banco. Também confirma que entregou o relatório à PF na última quinta-feira, 29, e ao Banco Central nessa segunda-feira, 2. Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o BRB, o Ibanez, governador do Distrito Federal, e essa rede de proteção do Ibanez, que é o cara nomeado pelo Porcaro como um dos interlocutores dele. O Porcaro não falou de mais ninguém, mas que, curiosamente, é poupado pela mídia, que prefere focar no ministro Dias Toffoli, e tentando, claro, transformar o escândalo do Master no escândalo do Supremo, especialmente na Globo News. Fala um pouquinho sobre isso, meu caro, à luz dessas notícias urgentes que eu dei agora. Vinícius, está aí? Está mutado. Está mutado. Falo sim, Kiko, mas antes deixa eu falar um pouquinho do senhor Davis e do governador Cláudio Castro e do Rio Previdência e o Banco Master, porque é importante. Sabe, semana passada ele foi exonerado pelo governador Cláudio Castro. Semana passada. Foi só depois que a Polícia Federal fez a apreensão de carro de luxo na casa do cara, que o governador Cláudio Castro achou por bem exonerá-lo. Há uma semana. Ora, esse cara tá comprando papel podre do Banco Master na ordem de 1 bilhão, ferrando com a vida do servidor fluminense. Já faz meses que tem essas denúncias, ele não pensou em tirar. Não pensou em tirar. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas, em outubro do ano passado, escreveu um relatório apontando indícios robustos de fraude na Rio Previdência e recomendou ao governador Cláudio Castro, em outubro do ano passado, a exoneração desse senhor Davis aí. Ele chama Davis mesmo, D-E-I-V-I-S, Davis. Parabéns à mãe dele. Então, o Tribunal de Contas já avisou, já faz 6 meses, pouco menos de 6 meses, 5 meses, que esse cara tinha que sair. Tá todo mundo vendo na imprensa que esse cara fez quase 1 bilhão de título podre de um estado que já está falido, da Previdência do Rio. E o Cláudio Castro fingindo que, fazendo egípcia, que não era com ele.
Precisou acontecer tudo isso, o cara ser preso, o cara ter operação, para aí o Cláudio Castro resolver fazer alguma coisa, exonerar o cara, e colocou no lugar aí alguém que também já passou por investigações. A gente ainda vai dar mais uma olhada no nome desse novo presidente da Rio Previdência. Em relação ao Ibanez, ao BRB, em boa hora, né? Em boa hora, é preciso fazer isso faz tempo. Tá aí, são esses os dois pilares de maior desvio de recursos públicos por meio do Banco Master. A Rio Previdência e o Banco BRB, comandados pelo Cláudio Castro e pelo Ibanez, né? Os dois bolsonaristas aí. É por aí que escoaram bilhões e bilhões, não estou exagerando, bilhões e bilhões de dólares de contribuintes, de reais, quer dizer, também poderiam ser em dólar, porque são mais do que 5, 6, daria bilhões de dólares também, mas de reais, do contribuinte para... E veja, quando tem desvio de dinheiro, 12 bilhões, foi o prejuízo gerado ao Estado do Distrito Federal, ao Estado do Distrito Federal é dose, né? Ao Distrito Federal, pela má gestão do BRB e compra de títulos podres. 12 bilhões. Não pense que isso é só dinheiro do contribuinte do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal, ele recebe uma mesada do governo federal de acho que 1,2 ou 1,8 bilhão. Ela oscila mês a mês, ano a ano, porque depende do orçamento que existe da União, né? Aprovado, então, na LOA. Então, um percentual vai sempre para o Distrito Federal de mesada. Então, somos nós, contribuintes do Brasil todo, que estamos perdendo dinheiro graças ao Ibanez. E a má gestão do BRB. Não é uma gestão. Qualquer um via que aquele título estava podre. É corrupção pura e simples. Tem que punir o Ibanez, mas tem que punir um monte de gente envolvida sim. Servidores de carreira, pessoas com cargo de confiança, que foi o Ibanez que colocou. Tudo isso precisa ser visto. Enquanto isso, a imprensa fica querendo fazer tempestade de copo d'água com coisas que não tem nenhum real de dinheiro público desviado e nem nenhum indício decente. Não é que não tem prova, não tem um indício decente de ter havido tráfico de influência. Fala do Toffoli, mas fala, cadê? Cadê a decisão do Toffoli? Cadê o dinheiro que ele ganhou? Cadê a decisão que ele fez porque tem ganhado dinheiro a favor do cara do BRT? Do BRB, do Vorcaro, quer dizer, do Banco Master. Cadê alguma decisão do Alexandre de Moraes favorável ao Vorcaro para a gente caracterizar tráfico de influência? No entanto, é nisso que a imprensa não para de bater. Devia estar junto conosco aqui da imprensa progressista, mostrando que essas pessoas não só têm que ser empichadas, o governador do Rio e o do Distrito Federal, mas deviam estar na cadeia, junto com uma série, sim, de servidores que se renderam à corrupção e de funcionários com cargo comissionado. Nós vamos falar de um desses personagens que também é protegido, mas aparentemente está caindo. Isso que é o Luiz Estevão Dono Metrópolis, que é o líder da campanha contra o Supremo Tribunal Federal.